Olha, tem um fenômeno muito, mas muito estranho acontecendo no nosso mercado financeiro. Estamos falando de uma taxa de juros que não é só zero, ela é negativa. E bastante negativa, viu? Mas como assim? Como isso é possível? É o que vamos desvendar agora. Pois é, essa é a grande pergunta, o mistério que a gente vai tentar resolver juntos. Parece que vai contra toda a lógica, né? Afinal, quem é que paga para emprestar dinheiro? Mas como vamos ver, isso está realmente acontecendo. E tem uma explicação. E aqui, ó, não é teoria, não. Isso aqui é a prova, direto da B3. Olhem só essas taxas do cupom cambial, o famoso DDI. Para os prazos mais curtos, os números são absurdamente negativos. Menos 34%. Isso não é um erro de digitação, tá? É um sinal que o mercado está dando. Mas um sinal do que exatamente? Para a gente entender por que isso acontece, a gente precisa primeiro conhecer as três peças principais desse quebra-cabeça financeiro. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira peça do jogo é o contrato de dólar futuro. De forma bem simples, é uma aposta, um acordo, sobre qual vai ser o valor do dólar lá na frente. É um instrumento super importante, tanto para quem quer se proteger da variação, quanto para quem quer especular. Depois a gente tem a taxa DI. Pensa nela como se fosse a espinha dorsal da nossa economia, sabe? É a nossa taxa de juros aqui, em reais. Ela costuma ser bem instável, bem controlada pela política do Banco Central. Guardem essa palavra estabilidade. E, finalmente, a estrela do nosso mistério, o tal do cupom cambial, ou DDI. Em essência, é o juro que se ganha em dólar, mas no investimento feito aqui no Brasil. E é justamente essa taxa que está mergulhando, indo lá para baixo para o território negativo. Ok, agora que a gente já conhece os personagens dessa história, vamos ver como eles se conectam. Porque existe uma regra, quase uma lei da física dos mercados, que amarra todo mundo de um jeito que não dá para escapar. E aqui está a regra de ouro, na sua forma mais simples. Pensa numa balança. De um lado está a variação que o mercado espera para o câmbio. Do outro lado, a diferença entre a nossa taxa de juros local, o DI, e a taxa em dólar, o cupom cambial. Para o mercado funcionar direitinho, esses dois lados precisam estar sempre em equilíbrio. E o que prova que essa tal paridade é real é que a gente consegue chegar no mesmo número por dois caminhos diferentes. A gente pode calcular essa variação do câmbio olhando para os preços, comparando o dólar futuro com o dólar de hoje, ou pode calcular olhando para as taxas, comparando o DI com o DDI. Os dois jeitos levam à mesma resposta, o que prova que a fórmula realmente funciona. Certo. Então, se essa fórmula precisa estar sempre em equilíbrio, o que acontece quando uma das partes dela é extremamente instável? É aqui que o mistério começa de fato a ser resolvido. De um lado da briga, a gente tem a taxa DI. Lembra que ela é estável, ancorada pelo Banco Central? Mexer nela de repente seria um caos para a economia. Do outro lado, a gente tem a taxa de câmbio, que é o oposto, super volátil, reflete todo o risco, toda a incerteza do mercado a cada minuto. E aí vem um ponto-chave. Se a taxa DI não pode se mexer muito e a variação do câmbio está lá, pulando para todo lado por causa da volatilidade, quem é que paga essa conta para a equação continuar valendo? Exato, o cupom cambial. Ele acaba virando a válvula de escape, sendo forçado a se ajustar de um jeito maluco para manter o equilíbrio. Essa imagem da gangorra é perfeita para entender. A taxa DI está lá firme, um peso fixo. A volatilidade do câmbio faz o outro lado pular sem parar. Para a gangorra não quebrar, o que acontece? O DDI, que é o ponto de apoio no meio, é obrigado a se deslocar. Aí para baixo, até ficar negativo se for preciso, só para compensar e manter tudo em equilíbrio. Beleza, entendemos a mecânica por trás disso. Mas qual é o significado mais profundo? O que essa taxa negativa está de fato sinalizando para a gente sobre a economia? A verdade é que o cupom cambial tem uma outra identidade, digamos assim. Ele é formado pela taxa de juros básica dos Estados Unidos, que é considerada sem risco, mais um prêmio. E o que é esse prêmio? É exatamente a percepção do mercado sobre o risco de se investir no Brasil, o famoso risco país. Então, resumindo a história toda, quando se vê um DDI negativo, o que estamos vendo na verdade é o mercado colocando no preço uma expectativa de volatilidade do câmbio muito alta. E como a nossa taxa de juros aqui dentro é estável, sobra para o DDI absorver toda essa tensão. Na prática, ele se torna um termômetro instantâneo do risco país que o mercado está sentindo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se o cupom cambial é um termômetro tão sensível do risco e da incerteza, o que será que as suas variações de todo dia nos dizem sobre o futuro da economia? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise.